Olá pessoal, hoje o meu vídeo visa investigar algumas frases sem sentido que nós ouvimos e às vezes elas são utilizadas como mera retórica, como mera arte para convencer ou afastar uma pessoa do cerne de um assunto. E aí eu separei algumas aqui que eu acredito são interessantes. Quando você está conversando com uma pessoa e de repente ela diz assim: "Ah, você está generalizando muito." Bom, sinto muito informar para a pessoa que disse isso que o ser humano só pensa por generalizações. É por pensar através de generalizações é que eu consigo olhar para um animal, por exemplo, um gato, e saber que ele não pode ser da cor verde e que ele não pode voar. Por quê? Porque o nosso intelecto ele abstrai das coisas o que Aristóteles e os escolásticos diziam que é o fantasma de uma coisa. Nós absorvemos a forma de algo. Então, às vezes, quando você emite uma opinião sobre determinada situação ou determinada questão, enfim, e as pessoas dizem você está generalizando. É claro, porque nós só pensamos em razão do fato de que nós generalizamos. Isso é bem óbvio. Outra frase sem sentido que eu ouço com muita frequência é: nós estamos num constante movimento, tudo muda, tudo flui, fazendo aquela remissão a Heráclito. Bom, realmente, tudo flui, as coisas estão em constante movimento, mas há um ponto aí. Eu só sei que as coisas estão em constante movimento porque existe alguma coisa parada. Porque o movimento é sempre um movimento em relação ao espaço, certo? Então, eu só posso dizer que algo está em constante movimento porque existe algo que está parado para eu ter referência daquilo que está parado e daquilo que está em movimento. Mas é interessante, né? Como que às vezes nós nos pegamos repetindo certas expressões que às vezes nós nunca pensamos sobre elas do ponto de vista filosófico, do ponto de vista lógico, nós vamos ver que elas não fazem sentido nenhum. Uma terceira frase que eu escuto com muita frequência, e aí fazendo remissão a Nietzsche, que é aquela velha frase que diz o seguinte: tudo é relativo, não existe verdade absoluta. Se alguma coisa, naquele momento que eu estou dizendo que não existe verdade absoluta, eu estou justamente apregoando uma verdade. Isso que eu disse é uma verdade absoluta. Então existem umas certas frases que no momento que eu as pronuncio, elas não atendem ao requisito que eu estabeleci. Então, se algo é relativo a alguma coisa. Mas quando eu digo que tudo é relativo, ou que a verdade é relativa, eu estou acabando de fazer uma asserção que eu espero que ela não seja entendida como relativa. Então, quando eu digo tudo é relativo, isso que você também falou é relativo? Ou não existe verdade? Isso que você acabou de dizer é uma verdade? Então, são uma série de argumentos ou frases ou premissas contraditórias que talvez nós nunca analisamos profundamente. E quando nós passamos a analisar, nós vamos ver que elas não fazem sentido nenhum e que elas são usadas meramente como figuras de retórica para evitar de que eu saia do meu ponto de conforto, né? E vá investigar se realmente existe uma verdade ou se realmente é possível pensar sem generalizar, né? Por exemplo, quando eu vejo uma lapiseira, eu sei que é uma lapiseira porque eu já vi outras lapiseiras, porque eu extraio o sentido da lapiseira. Por quê? Porque quando eu olho para uma lapiseira, eu extraio a forma dela. Então, ainda que haja lapiseiras de outras cores, outros modelos, outros tamanhos, texturas de grafite diferentes, eu sei por quê? Porque eu captei a forma de um objeto. E essa captação da forma do objeto, ela é justamente a generalização. E nós só pensamos dessa forma. É claro que depois nós partimos para as especificidades, né? Em relação a que Aristóteles diria que são acidentes das coisas. A cor, o material, a espessura do grafite. Mas, quando eu falo de um objeto,
Lá no fundo na minha estante há uma série de livros, de cores diferentes, de tamanhos diferentes, espessuras diferentes, materiais diferentes, capas diferentes, mas eu sei que é um livro. Justamente por quê? Porque o ser humano possui essa capacidade de generalizar e pensar a partir das generalizações. Então, a generalização é um instrumento indispensável para que nós possamos pensar. E aí, o que vocês acham?